Vamos ler o capítulo 1 de Jonas e depois eu vou trazer um pouco do contexto para a gente situar Jonas na história. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remaram, esforçaram-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Esse é o nosso texto. Quantas vezes tentamos fugir daquilo que Deus nos chama a fazer? Talvez não estejamos fugindo de uma missão tão clara quanto a de Jonas, tão específica quanto a deles, mas Deus nos chama diariamente para estarmos agindo e vivendo segundo a tua vontade. E assim como Jonas, muitas vezes nós procuramos fugir da vontade de Deus. Nós procuramos nos ausentar, nós procuramos nos esconder daquilo que Deus tem para nós, do nosso chamado, seja ele
de maneira geral nas nossas vidas como um cristão, ou seja, chamados específicos que você sabe que Deus te chamou para fazer. Quantas vezes não agimos como Jonas? Talvez hoje estejamos sendo um Jonas da vida, né? Fugindo de Deus. Pois bem, o livro de Jonas é um livro, de certa forma, polêmico, porque ele narra um evento, digamos, miraculoso, grandioso, que para alguns é impossível, né? Jonas, ele é mais conhecido e talvez até mais aceitado pelas pessoas como uma historinha, o Jonas e a baleia, né? Se bem que a Bíblia não fala nem se é uma baleia, né? O Jonas e o grande peixe foi engolido 3 dias, e às vezes é contado como uma historinha e é crido como uma historinha, não como um fato real. Mas entendemos que a maneira correta, precisa, né, infalível de interpretar a Bíblia é interpretá-la de maneira literal. A Bíblia é um livro que fala de maneira literal, e tem situações em que ela fala de maneira figurada, mas quando ela fala de maneira figurada, ela deixa claro que é uma figura de linguagem, né? Ela deixa claro que é uma alegoria, né? Na teologia é uma das visões de interpretação, né? Alegórica, né? E alguns consideram Jonas um livro alegórico, que está trazendo uma mensagem através de uma história fictícia. Mas nós encontramos em Jonas, nós encontramos em relatos bíblicos e em fatos provas de que isso não é uma ficção. Por exemplo, Jonas é um personagem real. Ele está situado na história, ele está situado na história de Israel. De fato, existia um profeta chamado Jonas, filho de Amitai. Lá em 2 Reis, vamos abrir lá para a gente só conferir. Lá em 2 Reis, fala de Jonas e fala do período em que ele viveu, ou que ele profetizou. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas, ele viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão II, né? Que foi rei de Israel, e aqui o reino já era dividido, né? Israel foi dividido em 2 reinos, eu já falei isso várias vezes, mas eu acho sempre importante lembrar, porque são informações fáceis da gente esquecer, de não gravar, né? Existia o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é o reino que seguiu a descendência de Davi, e era composto de Judá e Benjamim, 2 tribos. O reino do norte foram as outras 10 tribos que seguiram agora esqueci o nome do cara que rompeu com o filho de Salomão, Roboão, né? Roboão é o filho de Salomão, e Jeroboão, né? Acho que era Jeroboão primeiro, o filho, né? Não vou lembrar aqui os detalhes aqui agora, mas acho que Roboão era o filho de Salomão, não era não? E o general de Salomão rompeu com ele. Não se apegue aos nomes não, que eu posso estar enganado com os nomes, mas o general de Salomão rompeu com o filho de Salomão, que herdou o reino, e aí dividiu o reino. 10 tribos seguiram a esse general, que eu acho que é Jeroboão primeiro, não o segundo. É assim? Se alguém souber, me dá uma balançada na cabeça, que aí eu pronto. E
então seguiram ali as 10 tribos, o reino do norte. Jonas, ele profetizou no reino do norte. Apesar de ser um reino que não estava seguindo a linhagem de Davi, todo Israel ainda era o povo de Deus, né? Seguia sendo o povo de Deus. Agora tinha questões muito importantes, muito significativas. Por exemplo, o reino do sul, durante toda as descendências, né, houve reis que fizeram o que era bom segundo aos olhos de Deus, e houve reis que fizeram mal, o que era mal aos olhos de Deus, fizeram coisas más aos olhos de Deus. Isso no reino do sul, da descendência de Davi. Já no reino do norte, todos os reis, sem exceção, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, certo? Então, Deus levantou profetas ao longo do tempo para profetizar tanto no reino do norte como no reino do sul e até em outros lugares, mesmo depois dos exílios, exílio assírio e exílio da Babilônia. Deus levantou profetas no meio do povo. Jonas foi um profeta levantado pelo Senhor no reino do norte, no período de Jeroboão II, né? Vamos ler o versículo 25 do capítulo 14. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, nós temos aí um personagem real nesse livro, né, que leva o seu nome. É um livro dos profetas menores, não é um livro que traz uma profecia ou algumas profecias, mas que ele tem um caráter profético também, né? Jonas, então, ele foi um personagem real, ele era natural de Gat-Efer, ele profetizou no reinado de Jeroboão II. Isso se deu por volta de 793 a 753 antes de Cristo, né? O período em que Jonas profetizou foi de 40 anos, um período longo, né? Era um período de relativa prosperidade no meio de Israel, né? A prosperidade econômica, mas sempre em decadência espiritual. O reino do norte, ele sempre foi marcado por uma decadência espiritual, cada vez ficando mais longe do Senhor, cada vez buscando outros deuses, construindo altos para adoração a outros deuses. E o Senhor sempre trazia profecias através dos seus servos, seus profetas, dizendo: olha, se vocês não mudarem, se vocês não se converterem do seu mau caminho, a mão vai pesar, né? E eles estavam vivendo aqui, podemos dizer, às vésperas disso acontecer, porque anos depois, 30 e poucos anos depois, os assírios vieram e dominaram, né, através do rei Senaqueribe, dominaram Israel, né, destruíram o reino praticamente, levaram cativo os seus jovens, né, e o reino do norte passou a ser servo dos assírios, E é interessante que a narração do livro de Jonas está muito ligada até a isso mesmo, a esse fato, porque nós vemos aqui que Deus deu uma missão especial, clara, para Jonas, de ir pregar na grande cidade de Nínive. Só que um detalhe: os assírios já eram inimigos de Israel. Israel já via os assírios com maus olhos por causa da sua grande perversidade, por causa da sua grande idolatria, apesar de que eles já também praticavam idolatria, mas eles se admiravam da idolatria dos outros, né, porque era bem maior. E Nínive era a capital dos assírios.
Era uma grande cidade, onde havia grande perversidade, grande imoralidade, grande idolatria a outros deuses. Então, Jonas muitas vezes é questionado por conta do fato dele ter sido engolido pelo peixe. Não, isso não é possível, né? Mas imaginemos aqui, nós há pouco vimos, né, na semana passada nós vimos um pouco sobre Moisés, as desculpas que ele deu para não fazer a vontade de Deus, para não seguir a ordem do Senhor. E nós não lemos isso, mas aquele fato se deu, onde Deus realizou coisas que sem dúvidas foram muito maiores do que um homem ser engolido por um peixe e ser mantido vivo durante 3 dias e 3 noites. Nós vemos narrações acerca das pragas que Deus lançou no Egito, que são coisas sobrenaturais demais. A água do rio se tornando em sangue, né? Pestes, né? Trevas, a morte dos primogênitos. Nós vemos o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Você vê, às vezes, nesses podcasts discutindo, eles, não, mas é porque passaram, mas a maré baixou e eles passaram raso, né, numa parte que estava bem rasa e deu para passar, né? E aí seria talvez até maior, porque aí o exército de Faraó ia ter morrido afogado com água de canela, né? Ia ser mais incompreensível ainda. Mas o relato bíblico diz lá que se formou uma parede de um lado, uma parede do outro, e eles passaram a pé enxuto. E quando o exército de Faraó entrou, a água voltou ao seu curso e eles morreram afogados, né? Nós vemos muitas coisas grandiosas que Deus fez, e o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. E aí podemos perguntar e até sermos levados a duvidar, por que nós não vemos isso nos dias de hoje? Deus tem os seus propósitos e Ele age segundo a sua vontade no tempo dEle e na história. Ele tinha propósito para aquele momento, propósito naquela história. Nós vemos Deus agindo, né? Ou melhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, fazendo grandes coisas. Nós vimos aqui na série de Marcos, né? Grandes coisas o Senhor fez. Trouxe à vida um morto depois de 4 dias, Lázaro, né? Então, o fato de um homem ser engolido por um peixe e passar 3 dias, um longo tempo, e ser mantido vivo, nós estamos falando da ação de Deus. Humanamente, talvez a gente veja como impossível, mas o nosso Deus, Ele não se limita a nossa concepção, né, de realidade que nós temos hoje. Nosso Deus é o Deus de fato dos impossíveis, faz grandes coisas. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que olhar para a história, o relato no livro de Jonas, de maneira sobrenatural e não como uma história. Nós temos que confiar de fato que o nosso Deus operou tudo isso. E olha, o fato dele ter sido engolido não vai ser tratado hoje aqui, apesar de eu já ter entrado um pouco nisso, mas nós vemos que não foi só isso sobrenatural que Deus fez. No texto de hoje, no capítulo 1, nós vemos Deus ordenando o vento, o mar, né? Lembra lá da tempestade em que Jesus acalma, né? Aqui o vento estava de maneira sobrenatural, tão sobrenatural
que os marinheiros lá, eles sabiam que humanamente aquilo não seria resolvido, sabiam que tinha algo espiritual por trás, que aí eles clamaram e buscaram cada um seu Deus para saber por causa de quem aquilo estava acontecendo, porque sabia que não era algo natural, não era uma simples tempestade. Deus fez aquela tempestade. Nosso Deus é o Deus soberano sobre tudo. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Deixa eu só abrir aqui de novo o relógio para poder ficar vendo a hora aqui. Vamos observar 4 pontos aqui nesse texto. Como eu disse, a gente não vai se aprofundar em cada detalhe, mas vamos ver por frações maiores e encontrarmos aqui aplicações para as nossas vidas. No versículo 1 ao versículo 2, nós vemos o chamado de Deus. Deus chama a Jonas, né? Ele diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, pronto, versículo 2, só o versículo 2. 1 e 2 é o chamado. Deus chama Jonas para ir pregar na cidade de Nínive. Já mencionei aqui, a cidade de Nínive era uma cidade totalmente alheia à vontade de Deus, maliciosa é a palavra utilizada aqui, malícia, sua malícia subiu até mim, um povo totalmente contrário a qualquer padrão de Deus, né? A qualquer ação que seja tida como agradável ao Senhor. Assim eram os ninivitas, povo inimigo de Israel, povo mau, idólatra. Na história diz que eles eram extremamente cruéis contra os seus inimigos, né? A maneira como eles tratavam os inimigos eram de grande crueldade, né? Assim eram os ninivitas. Mas Deus chama Jonas e diz: olha, vai lá pregar contra aquela cidade. Agora você imagina, Deus te chama para ir para a cidade inimiga, para ir lá falar uma palavra não de amor, mas de condenação. De condenação. Tanto é que quando, lá no capítulo 3, quando Jonas finalmente vai lá, ele diz: olha, se convertam, porque em tantos dias a cidade será destruída. A mensagem era de destruição. Então, nós vemos que o chamado de Jonas não foi uma coisa simples, porque quando nós olhamos e lemos assim, de maneira superficial, a gente diz: mas rapaz, Jonas foi teimoso, podendo obedecer a Deus, Deus manda ir fazer, ele não vai fazer, né? E a gente olha e fala de maneira crítica, mas como mencionei aqui na introdução, e você? Quando Deus te chama, como é que você responde? Como você tem respondido ao chamado de Deus? Às vezes, e talvez com certeza, um chamado bem mais simples, bem mais fácil de cumprir, de obedecer. Você tem ido realizar a missão que Deus te deu? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? O que é que Deus está te chamando hoje a fazer? Deus deu uma missão clara a Jonas: ir a Nínive e pregar contra seus pecados, confrontando diretamente uma cidade marcada pela idolatria e violência. Jonas, porém, escolheu resistir a esse chamado. Versículo 3, Jonas
toma uma atitude oposta ao chamado de Deus. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu era para ter trazido um mapa para a gente identificar a geografia dessa história de Jonas. Jonas estava em Israel, né, lá na Palestina, estava em Israel. Nínive, tenta imaginar aqui o mapa comigo. Israel aqui, tá certo? Nínive ficava um pouco acima, certo? Um pouco acima. Tarsis era a cidade mais longe que se tinha conhecimento da época. O local mais longe de todo mundo que Jonas podia ir naquela época era Tarsis. Ficava na Espanha, arrodeando, saindo da Ásia pelo mar, atravessando ali a Europa. E se você conhecer um pouquinho de geografia, você vai ver que passa pela Itália e vai mais para longe e vai até a Espanha. O lugar mais longe que poderia ter foi o que Jonas escolheu. Ele disse: para Nínive eu não vou. E tem uma coisa, eu não vou ficar aqui não. E não vou para perto não, vou para longe. Vou fugir. Literalmente fugiu. Jonas fugiu. E é claro o texto quando diz que a intenção de Jonas não era simplesmente ir para longe. O que é que o texto nos diz no versículo 3? Fugir da presença do Senhor. Fugir da presença do Senhor. Essa é a intenção, foi a intenção de Jonas. Você já pensou em fugir da presença do Senhor? Você procura estar longe para não ser visto, para não ser achado? Jonas parece que ele tinha pouca conhecimento, né, de Deus, porque fugir da presença do Senhor é impossível. Um profeta do Senhor pensou isso. Será que nós também não somos capazes de pensar o mesmo? O que acontece quando você está só, quando ninguém está vendo? Você lembra que Deus está vendo? Às vezes parece que nós não lembramos que Deus está vendo. Apesar de sabermos, mas nós agimos como se Deus não estivesse ali. Como se não estivéssemos na presença de Deus. A palavra de Deus nos revela que o Senhor, Ele é onipresente. Ele está de fato em todos os lugares. Não só na terra, em todo o universo, em tudo que existe. Deus está. Deus está em tudo. Nos faz lembrar. Aqui nós cantamos hoje, e não foi por coincidência, do Salmo 139. Vamos lá no versículo 7 do Salmo 139. Versículo 7 ao versículo 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem como fugir da presença do Senhor. Se formos ao mais alto, Ele está. Se for ao mais profundo, Ele está lá também. Jonas foi ao mais longe, mas nem chegou lá. Deus já estava no caminho. Já estava lá. Não tem como fugir. Assim como Jonas, muitas vezes tentamos evitar aquilo que Deus quer de nós, seja por medo, orgulho ou falta de compreensão. No entanto, ignorar a voz de Deus traz tempestades que afetam não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Fugimos de Deus quando ignoramos a sua palavra ou resistimos ao seu Espírito, mas não podemos escapar da sua presença. Fugimos de Deus quando ignoramos a sua palavra ou resistimos ao seu Espírito, mas não podemos escapar da sua presença. Perceberam a diferença? Nós podemos ter a atitude de fugir, nós podemos ter a atitude de resistir ao Espírito, mas nós não temos a capacidade de fugir da sua presença. Não podemos. Aonde formos, Deus está lá. Deus está lá. Jonas, ele não aceita, não obedece ao Senhor, ele quer ir para longe da presença do Senhor. E às vezes a gente acha que vai fazer isso e vai ficar por isso mesmo. Jonas achou que ia conseguir. Possivelmente ele pensou isso. Não, eu vou para longe, eu vou abandonar o ministério. Entende aqui o que é que Jonas estava fazendo? Jonas era um profeta de Deus em Israel. Deus manda ele agir como um profeta, ir lá numa cidade, pregar para aquela cidade. Mas Jonas, ele não aceita. Ele acha melhor abandonar o seu chamado ministerial. Ele acha melhor jogar tudo para o alto e dizer, não, olha, sendo para fazer isso, eu não quero mais ser usado por Deus. Eu vou para longe, ser esquecido. Não ouvir mais o Espírito de Deus. Era essa a decisão de Jonas. Essa é a decisão de Jonas. Mas a gente fica, é um assunto até para os próximos capítulos, mas a gente fica, talvez, ou deveríamos ser levados a questionar, mas por que Jonas não aceitou? Por que Jonas não foi? Jonas não queria a salvação de Nínive. Possivelmente essa era a principal razão. Ele não queria a salvação daquele povo. Ele preferia não levar a mensagem de salvação mais para ninguém do que ter que levar para aquele povo, para os ninivitas. E para corrigir Jonas dessa ação e para mostrar o seu poder, que não tem quem fuja dele, Deus então, do versículo 4 ao versículo 10, Deus lança uma grande tempestade sobre aquele barco, Deus enviou uma grande tempestade, uma tempestade poderosa e repentina, para chamar Jonas de volta ao caminho certo, demonstrando sua soberania sobre a natureza e os eventos da vida humana. Os marinheiros, aterrorizados e impotentes diante da força do mar, rapidamente reconheceram que aquela tempestade era sobrenatural.
algo que nenhuma habilidade humana poderia controlar. E em uma busca desesperada por salvar as suas vidas, eles clamam cada um a seu Deus e acabam descobrindo, por meio de um jogo de sorte, né? Lançaram sorte, acabam descobrindo que era por causa de Jonas. Até ali Deus agiu. A gente às vezes se admira das grandes coisas que Deus faz, mas existem coisas pequenas que devem também chamar a nossa atenção. Eles lançaram sorte, né? Vamos jogar os palitinhos aqui para ver quem é o culpado disso aqui. E cai sobre quem? Sobre Jonas. Cai sobre Jonas. E quando cai ali, aí Jonas disse: rapaz, não tem jeito não. Estou indo embora. E ele estava indo de maneira sossegada, né? Não vou fazer a vontade de Deus, e meio assim, eu não estou nem aí, eu vou dormir. Vai lá para o lugar mais quieto do barco para dormir. E os homens vão lá e acordam. O que é que você está pensando da vida, né? A gente vai morrer aqui, clama ao seu Deus. E nós vemos que aquele povo não era um povo que conhecia o Senhor. Não eram aqueles marinheiros, aquela tripulação, eles estavam cada um buscando ao seu Deus. E aí, depois de lançar a sorte, Jonas diz: não, a culpa é minha mesmo. Aí ele diz: quem é você? Né? Da onde é que você vem? O que é que você faz? Aí Jonas vai e revela: eu sou hebreu, né? Eu sou profeta de Deus e eu estou fugindo da presença do Senhor. Aí os marinheiros dizem: mas rapaz, a gente está com um homem desse aqui nesse barco. Quem é esse Deus? É o Deus do céu. Como é que o texto diz? O Deus, qual é o versículo aí? Me ajudem aí a achar. 9. Sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O mar. E aí aqueles homens dizem: rapaz, por que você está fazendo isso, né? Você botou a gente nessa. E aí eles perguntam: o que é que a gente pode fazer para que isso se acalme? E aí nesse momento Jonas se rende. Ele se rende diante da soberania de Deus, mas não diante da vontade de Deus. Entendamos isso. Jonas aqui não está se arrependendo. Ele está reconhecendo o que está fazendo. Ele está reconhecendo que Deus é soberano mesmo, não tem como fugir. Ele diz: me joguem no mar, que o mar vai se acalmar. Ele se rende. É a minha vida. Só quando eu morrer, quando eu não estiver mais com vocês aqui no barco, que vocês vão se salvar. Só que é interessante a atitude daqueles homens. O texto diz que eles ainda se esforçaram por alcançar a terra. Depois de Jonas dizer qual seria a solução, mesmo assim eles não queriam a morte de Jonas. Parece que aqueles marinheiros eram mais tementes a Deus, tementes a Deus que eles estavam conhecendo ali naquela hora, do que Jonas, que já conhecia Deus há muito tempo. E aí, quando eles veem que não tem jeito, eles clamam a Deus e dizem: Senhor, não pese sobre nós esse sangue desse homem, né? Não imputes sobre nós essa culpa, antes de matarem, né? Que eles sabiam que jogando o Jonas ali, iam matar Jonas, né? Era o que eles sabiam.
Mas não teve jeito. Eles precisaram jogar Jonas no mar. E mais uma vez nós vemos a ação sobrenatural de Deus. Deus enviou a tempestade, Deus parou a tempestade. Quando Jonas foi lançado, Deus mostra o seu poder. Isso é do versículo 11 ao versículo 17, né? Já o final do texto. E observemos um detalhe. Aqueles marinheiros, depois que tudo passou, eles poderiam simplesmente se sentar e dizer: deu certo, né? Vamos seguir viagem. Mas não. O que é que o texto diz? Que eles temeram, pois esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Possivelmente uma declaração de conversão ao Deus verdadeiro. Não podemos afirmar, mas eles de fato acreditaram que o Deus que Jonas revelou que servia, o Deus que fez a terra e o mar, eles reconheceram, de fato, foi esse Deus que fez isso aqui. E eles a adoraram, como é que diz o texto? Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A turma daquele barco. Vamos, para a gente concluir, vamos analisar até o momento como Deus age. O título da nossa mensagem, eu não falei lá no início, é Fugindo da Presença de Deus. O título da nossa série é Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Jonas, ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Nós vamos estar comprovando isso ao longo do livro. Mas não é Jonas quem decide. Assim como não somos nós quem decidimos quem é merecedor de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes olhamos e criticamos Jonas, como eu disse aqui no começo, mas nós fazemos exatamente igual. Quando olhamos pessoas ao nosso redor e não nos empenhamos de tornar Cristo conhecido para aquela pessoa, achando que ela não é um incrédulo, não uma pessoa dessa, não um homem que vive bêbado assim, um drogado, uma pessoa má, cruel. Talvez no nosso íntimo o pensamento, ou até chegue ao ponto do desejo, é melhor que morresse tal pessoa. Talvez o pensamento de Jonas para com os ninivitas, ele diz: eu não vou levar essa mensagem não. A mensagem era o quê? Que Nínive seria destruída. Ele disse: eu quero é que seja destruída mesmo, eu não vou lá não. Capítulo 3 a gente vai ver que essa era a mensagem. E Jonas, eu quero é que eles sejam destruídos, porque pensa num povo ruim. E de fato eram mal, perversos. Só que Jonas se esquece que ao Senhor pertence a salvação. No capítulo 2 nós vamos ver isso. Ao Senhor pertence a salvação.
Possivelmente, em meio a tudo isso que se deu no capítulo 1, a salvação chegou àqueles marinheiros. De certa forma, isso de fato aconteceu, porque eles iriam morrer no naufrágio. E eles clamam para que orem, busquem cada um ao seu Deus para o quê? Para que eles se salvem, né? Eles sejam salvos. Claro que eles não estavam pensando de maneira espiritual, nem tinham conhecimento disso, muito provavelmente. Mas o Senhor poupou a vida deles, salvou a vida deles. Eles não morreram. E essa declaração aqui de que eles fizeram sacrifícios e votos, pode sim nos levar a uma suposição de conversão. Possivelmente, não estou afirmando que sim, mas possivelmente aqueles homens se converteram ao verdadeiro Deus. A história não diz, o relato bíblico não fala claramente, mas saibamos, ao Senhor pertence a salvação, a Deus pertence a salvação. E para a gente encerrar, para concluir essa mensagem, que nós possamos observar essa atitude de Jonas e ver se de repente nós nos assemelhamos a ele. Nós estamos buscando fugir da presença de Deus em algum aspecto. Deus de repente está te chamando para algo específico e você está dizendo não. De fato, Deus já nos chama de maneira geral para sermos os seus seguidores, para sermos as suas testemunhas, para sermos aqueles que vão levar as boas novas de salvação para as pessoas. O simples fato de não estarmos buscando fazer isso diariamente já é um descumprimento do chamado de Deus para as nossas vidas, né? Já imputa sobre nós culpa, né? Desobediência. E além disso, Deus tem chamados específicos para um ministério, por exemplo. A gente tem falado muito sobre isso, né? E mais uma vez eu trago essa aplicação, né? Deus te chama para alguma coisa na obra dele, na igreja dele. Deus tem te chamado. Qual tem sido a sua resposta? O que você tem dito para o Senhor? Qual tem sido a sua atitude? Não, vou fugir. Vou fugir. Não vou fazer. Isso também pode se aplicar a estar fugindo da comunhão com Deus. Você tem andado segundo a vontade de Deus, você tem se distanciado, se desviado, pensado em ir para longe, pensado em abandonar tudo. Deus age conforme a sua vontade e não significa que como ele agiu com Jonas vai ser uma regra, né, de tempo, mas é um princípio, sim. Aqueles que são os seus servos mesmo, aqueles que são os seus, eles podem querer fugir para o lugar mais distante, mas pode ter certeza, uma hora ou outra, as tempestades da disciplina do Senhor virá. E se você for do Senhor, você vai vir, nem que seja dentro da barriga de um peixe, nem que você perca todas as esperanças. Nós vamos ver no próximo capítulo Jonas orando lá do ventre do peixe. O que passava na cabeça dele? Que esperança ele tinha naquele momento?
Mas se você é do Senhor, por mais longe ou mais fundo que você tenha caído, descido, Deus vai te trazer de volta. Se cabe você alguma decisão, volte rápido para o Senhor. Procure logo fazer a vontade do Senhor. Se voltar para Ele. Não perca mais tempo tentando se esconder da presença do Senhor. É tolice. Obedeça ao chamado do Senhor.